Olá, meninos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meninos e meninas, né? Então, por conta da pandemia, né, a gente teve que ficar afastado por um tempo. A gente não sabe ainda quando que vamos voltar, né, às aulas normais. E então vou passar para vocês aqui uma videoaula dando seguimento ao assunto, ou seja, continuando o assunto que a gente tinha deixado. E a gente tinha parado mesmo, eu estava finalizando o assunto que é nível de organização biológica e também a gente ia corrigir um exercício. Eu tinha pedido para vocês copiarem algumas questões em casa e a gente ia fazer a correção, certo? Na próxima aula. Só que essa próxima aula é agora, certinho? Então, nível de organização biológica, não é isso? Vamos ver aqui alguns passos aqui. Só lembrando vocês que eu estou seguindo esse livro que espero que vocês tenham em casa, certo? Ó, Biologia, certo? Moderna, Amabis e Marto, ou seja, volume 1, primeiro ano, vocês devem ter aí. Se não, tem. Então, mas deve fazer a leitura pelo livro, correto? Então é o seguinte, só fazendo uma breve leiturinha aqui, só para iniciar, ao estudar a vida, podemos distinguir diversos níveis hierárquicos de organização biológica que vão desde o nível submicroscópico é, nisso, até o planetário, ou seja, do pequeno ao muito grande, correto? Então, começando o nível submicroscópico, a matéria viva é constituída de átomos que se reúnem quimicamente formando as moléculas das diversas substâncias orgânicas. Proteína, por exemplo, são moléculas constituídas por centenas, milhares ou mesmo milhões de átomos, principalmente dos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Certinho? Então, átomo, gente, é a estrutura de formação de qualquer ser vivo, de qualquer matéria viva ou até mesmo matéria não viva. Então, o átomo é a menor unidade em funcionamento de um organismo, certinho? Então, a gente sabe que tudo começou e tudo começa com um átomo, não é isso? A união de vários átomos, certo? Vai dar, por exemplo, a formação de uma molécula, correto? Essa molécula vai formar organelas, que vai formar uma célula e assim por diante. Eu não tenho como fazer a leitura aqui, correto? Mas vocês podem fazer pelo livro, senão o vídeo fica muito extenso. Correto? Dando só uma passada aqui e a gente vai ver esses tópicos aqui, principalmente que estão grifados aqui, ou seja, sublinhado. Observe aqui, ó, o nível de organização biológica. Nós podemos ver aqui em forma de figura, correto? Vou mostrar essas figuras para vocês aqui, que vai facilitar a compreensão de vocês. Então, tudo começa com átomo, não é isso? Ó? O átomo a gente já sabe que é formado por prótons, representado aqui por azul, nêutron representado por vermelho, uma eletrosfera representada aqui por verde, e nós temos, dentro dessa eletrosfera, nós temos lógico, o núcleo do átomo, né, que formou tudo, formou o núcleo, o prótons e o nêutron formou o núcleo, e na eletrosfera aqui nós temos os elétrons, certo? Então, ó, quando dois ou mais átomos se juntam, eles vão formar o que a gente chama de molécula, correto? Ó, molécula de água. Eu peguei como exemplo aqui, como a aula é biologia, a molécula de gordura, que é o colesterol, certo? C7H46O. Então, isso aqui é uma molécula de gordura. Essa gordura aqui é o colesterol, não é isso? Ó? Então, vários átomos, não é isso? Aqui, C27, H46 e um oxigênio, que formam uma molécula de colesterol, uma molécula de gordura, não é isso? Então, vários átomos juntos formam uma molécula. E quando moléculas se juntam, elas vão formar o que a gente chama de organelas, correto? Então, na organização, seguindo aqui, quando os átomos se juntam, formam a molécula, as moléculas se juntam, formam uma organela. Nós temos aqui vários exemplos de organelas.
Então, essas organelas, certo? Estão dentro da célula. Vamos aqui, o centríolo, não é isso? A chamada mitocôndria, o retículo endoplasmático liso, certinho? O complexo de Golgi. Então, são exemplos de organelas. Então, é um conjunto de moléculas, certo? Ele vai formar uma organela. E quando todas as organelas juntam, certo? Elas vão formar o que a gente chama de célula. Essa aqui é um exemplo de uma célula completa, correto? Nós temos aqui, ó, a célula por inteira, ou seja, nós temos aqui o núcleo da célula, não é isso? Ou seja, a parte onde está todo o material genético, o DNA, não é isso? A gente chama de ácido desoxirribonucleico. Nós temos aqui as organelas, certo? Que fica também dentro da célula, já que uma célula é formada por um conjunto de organelas, não é isso? Nós temos o citoplasma, não é isso? É o citoplasma da célula, ou seja, a parte gelatinosa da célula. E nós temos a membrana plasmática, ou seja, essa membrana aqui ela tem a função de proteger a célula, ela envolve a célula. Lembrando vocês que a célula ela é formada por três partes básicas, que a gente chama de três partes básicas. Né? Isso aqui é a membrana, o citoplasma e o núcleo, certinho? Membrana, citoplasma e núcleo. Só que ela não tem só membrana, citoplasma e núcleo, não. No citoplasma dela, por exemplo, tem diversas organelas. No núcleo, certo? Nós temos aqui todo o material genético da célula. E esse núcleo é envolvido por uma membrana. Essa membrana é chamada de carioteca. Então, essa célula aqui é um exemplo de uma célula eucarionte. Por que eu sei que ela é uma célula eucarionte? Porque ela está mostrando aqui, ó, que é uma célula desenvolvida onde o núcleo está separado, está organizado e tem uma membrana que separa o núcleo, certo? E é uma célula também de origem animal, correto? Então, quando várias células juntam, ela vai formar o quê? Vai formar o que se chama de tecido. Então, ó, uma junção de células vai formar os tecidos. Nesse caso aqui, eu peguei como exemplo o tecido nervoso. Correto? Então, o tecido nervoso é formado por diversas células. Lembrando vocês que a gente começou lá por átomo, ó. Átomo, não é isso? Moléculas, organelas, não é isso? Depois de organelas, a organela formou a célula, e a célula que agora já está formando o tecido. Nesse caso aqui, esse tipo de tecido aqui é o tecido nervoso, muito importante, porque é nesse tecido aqui que a gente consegue, né, manter-se conectado com tudo, certo? Os impulsos nervosos, os sinais, os sinapses, a gente recebe tudo pelo tecido nervoso. Ele que dá a conexão ao nosso corpo, correto? Então, quando os tecidos se juntam, a junção desses tecidos vai formar, vamos lá, continuando aqui, formar um órgão, certo? Ó, então, um órgão é formado por tecidos. Nesse caso aqui, ó, esse órgão aqui que eu peguei é o coração. Está representado aqui o coração. E o coração aqui, ó, na verdade é um órgão. Poderia ter sido o pulmão, poderia ter sido o fígado, qualquer órgão do corpo humano ou de qualquer animal. Então, ó, o órgão, né, isso é formado por tecido. Lembrando que a sequência lá, certinho? Então, se vários órgãos se juntam, vai formar o que a gente chama de sistema, correto? Então, o sistema ele é formado por diversos órgãos. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, não é isso? O cérebro, não é isso? O coração, nós temos o estômago, o intestino, o fígado, correto? Os pulmões e assim por diante. Está mostrando aqui ó, um conjunto de órgãos. Então, quando um conjunto de órgãos se junta, ele vai formar o sistema, correto? É bom sempre aprender essa sequência aqui. E um conjunto de sistema tudo junto vai formar eu, você, o leão aqui, o bonitinho aqui, ó. Certo? Então, o leão ele é formado por um conjunto de sistema. Poderia ser um homem aqui? Poderia. Eu ponhei um leão aqui porque para não puxar o saco de aluno nem de aluna, né? Poderia ter ponhado aí, ó, a aluna mais bonita da sala, ou o menino mais bonito da sala aí, que eu não sei quem é. Mas então, vamos lá. Então, aqui, ó, esse aqui é um sistema. Por que é um sistema? Ele é formado por um conjunto de órgãos, lembrando da sequência. E se vários sistemas
Então, bonito, né? Poderoso aqui, ó, o leão, o rei da selva. Então, o leão, na realidade, ele é um organismo. Então, quando vários organismos se juntam, né, isso da mesma espécie, ou seja, a população de leão, aqui poderia ser os alunos da sala, poderia ser a população, vamos lá, poderia ser vários animais vivendo juntos, certo? Ó, que vai formar o que a gente chama de população biológica. Então, a população biológica é formada por desculpa, da mesma espécie vivendo junto, certo? Então, pode ser considerado as pessoas da comunidade de qualquer lugar, certo? De qualquer lugar do planeta. Então, a população, não é isso? De pessoas formada por indivíduos da mesma espécie. Eles se juntam. Pode ser apenas uma pessoa? Não. Apenas uma pessoa é um organismo. Duas pessoas formam a população? Formam a população de determinado local. Pode ser gado, pode ser ovelha, pode ser, aliás, pode ser os boi, né? As vacas, ovelha, galinha, cobra, rato, barata, sapo. Então, sendo da mesma espécie vivendo junto, vai formar o que a gente chama de população biológica, certo? Mas se juntar população de leões, população de zebra, de girafa, aí se juntar tudo, vai formar o que se chama de comunidade biológica. Observa aqui na foto, aqui nós temos comunidade, ó. Por que comunidade biológica? Nós temos girafas, elefantes, não é isso? Zebras, gazelas, os flamingos, não é isso? O leopardo, aves aqui, certo? Então, a comunidade biológica ela é formada por organismos, certo? De diferentes espécies, correto? Então, ó, quando você fala população de determinada localidade, então está falando das pessoas ou de um determinado animal daquela região. Mas quando você fala em comunidade, certo? Comunidade de determinado local, você está falando de tudo, das pessoas, de tudo que moram ali, que vivem ali, certo? Quando você fala de população, é uma coisa, comunidade já é outra situação, porque a comunidade tem que ter indivíduos de várias espécies vivendo junto, não é isso? Então, e se essas comunidades se juntam, certo? Ou seja, comunidade de, por exemplo, comunidade de abelha, comunidade de poça, de laranja, de Dom Basílio, de Vazé Grande, de Alto Rosário, juntando tudo, certo? Ou seja, você pega os animais de lá, os animais de cá, os animais de outros locais, vai formar o que a gente chama de ecossistema, certo? Então, o ecossistema ele é formado por tudo que ali vive junto, certo? Ó, junto ou separado. Nesse caso, o ecossistema ele pode ser formado por água, por rochas, certo? Pela luz, pelo ar, pelo ambiente, por animais. Então, ó, o fundo de uma lagoa pode ser um ecossistema? Sim, certo? Então, o ecossistema não tem, né, no ecossistema tem presença de organismo vivo, certo? De organismo não vivo. Então, o ecossistema é formado por diversas populações biológicas ou situações diferenciadas. E quando os ecossistemas do planeta inteiro se juntam, vai formar o que a gente chama de, não é só, biosfera. Ou seja, ó, nós temos aqui a biosfera, biovida, a esfera da Terra. Então, o planeta Terra é uma biosfera, correto? Um abraço, espero que tenha ajudado vocês. Vamos ver aqui um pouco a correção do exercício e vocês, certo? Acompanhem pelo livro aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beleza? Um abraço. Vamos ao exercício. Então, pessoal, ó, na correção da atividade, nós vamos fazer aqui um breve comentário aqui, rapidinho, para que o vídeo não fique extenso, certo? Ó, a intenção aqui é mesmo para dar as respostas corretas, né? Essa é a resposta correta da atividade para vocês, certo? Escreve em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a taxa entre parênteses das frases de 1 a 4. É isso, ó. Dedução, fato, observação e teoria científica. Vamos lá. É um fenômeno natural que pode ser observado com ou sem o auxílio de instrumento. Quem seria esse? Certo? Ó, claro, isso aqui nós estamos falando do fato. O que é fato? Certo? É um fenômeno natural que pode ser observado com ou sem o auxílio de instrumento.
Beleza? Então, ó, resposta número 1 seria fato, não é isso? Ó, letra B encaixa na tarja aqui entre parênteses. Segunda questão, não é isso? Uma explicação abrangente sobre a natureza que engloba fatos e hipóteses, ou seja, está englobando aqui fatos e hipóteses, e constitui um modelo de como o mundo funciona. Vamos lá, ó, nesse caso aqui, ó, a teoria científica. A teoria científica, ela já é uma coisa comprovada, não é isso? É uma explicação abrangente sobre a natureza que engloba fatos e hipóteses, é constituído um modelo de como o mundo funciona. É uma teoria científica. Hoje o mundo passa por um processo que é complicado, né, que é a pandemia por conta do coronavírus, e nenhum remédio, nenhuma vacina ainda não foi aprovada justamente por conta dessa questão da teoria científica. Tem que passar por um processo e na teoria científica já se tem certeza do que quer. Se faz ou não efeito, se pode ou não ser distribuída para a população do mundo inteiro. Correto? Então isso é chamado de teoria científica. Certo? Teoria científica tem que ser uma coisa provada, comprovada, certo? Terceiro, a partir de uma hipótese, os cientistas fazem uma previsão de que ocorrerá em determinada situação. Se aquela hipótese for verdadeira, isso constitui uma. Ó, se for verdadeira, ele vai fazer, ó, uma dedução. Por que uma dedução? Está dizendo aqui que a partir de uma hipótese não é uma coisa certa, viu? É uma hipótese. Então, ó, se isso for seguido, vai ser chamado de uma dedução. Então, ó, dedução, ou seja, a letra A vai encaixar na tarja aqui do terceiro. O quarto, um dos primeiros passos do procedimento científico é, em geral, o OA, né, que consiste no exame acurado, né, da natureza, ou seja, ó, um dos primeiros passos do procedimento científico é verificar, certo? Tem um segmento, por isso que a vacina e remédio para o coronavírus ainda não saiu, porque é um procedimento demorado. Então, para que isso tudo aconteça, ele demora muito tempo, porque tem que ter um período de observação, certo? Observação para que não faça nada errado e para que esses remédios, essa vacina seja distribuída para a população em massa. Se isso chegar a acontecer, espero que logo aconteça, certo? Essa vacina para o Covid-19, não é isso? Então vai ter que passar pelo procedimento, todo o procedimento científico. Procedimento científico, certo? Quando ele chega na teoria científica, é porque tudo já foi provado, já foi publicado em revista de grande circulação, certo? As revistas científicas e, por fim, concluiu tudo. A quinta questão, não é isso? A quinta questão, com o objetivo de testar a eficácia de uma nova vacina contra a doença chamada febre aftosa, vacinou-se um lote de 20 vacas, deixando outras 20 sem vacinar. Após algum tempo, injetou-se em todas as vacas o vírus causador da febre aftosa. O lote não vacinado constitui. Ele quer saber o lote não vacinado constitui o grupo de controle, o grupo experimental, a hipótese ou observação. Se é o grupo não vacinado, é chamado de grupo de controle, certo? Por que grupo de controle? É eles que está sendo controlado. Existem alguns países no mundo que estão testando a vacina e está fazendo esse mesmo contra a Covid-19 e está passando por esse mesmo processo aqui, ó. Algumas pessoas, certo? Eles vão ser infectadas de propósito, será que ninguém sabe quem vai tomar a vacina e quem não vai, só o cientista mesmo. Então, gente, muitas pessoas, certo, no mundo afora, elas vão ser infectadas de propósito, certo? Para saber como que vai ser a eficácia da vacina ou de alguns medicamentos. Então, algumas pessoas vão ser expostas ao vírus do Covid-19, para ver, certo? Como que vai reagir o medicamento ou a vacina no organismo humano, certo? Então, nesse caso aqui em específico, as vacas não vacinadas é um grupo de controle porque elas estão sendo controladas. Se perguntasse o grupo experimental, aí sim seria as vacas vacinadas, correto? Mas ele pediu aqui, ó, o lote de vaca não vacinada vai formar um grupo de controle, está sendo controlada, certo?
Só lembrando vocês que muito dos medicamentos, das vacinas que estão sendo produzidas no mundo afora está dessa maneira. As pessoas vão tomar a dose da vacina e vão sair por aí, certo? Nos locais onde o vírus está circulando com muita intensidade, para ver qual será a reação da vacina, certo? Se a pessoa vai ser contaminada. Por isso que tem que ter o procedimento científico, porque de repente acha que a vacina é eficácia, de repente uma pessoa ela é exposta ao vírus e ela é contaminada e pode até morrer. Então, assim, a vacina ela só vai ser liberada se ela tiver uma eficácia, correto? Questão número 6. O que garante a continuidade da vida no nosso planeta é a capacidade que o ser vivo tem de quê? Certo? De reprodução, porque crescimento vai ter que nascer para crescer. Metabolismo vai ter que nascer e se alimentar e formar, certo? Movimentação do mesmo jeito, precisa nascer, precisa comer, né, se alimentar para movimentar, para ter energia. As reações e estímulo, isso aí é uma característica também dos seres vivos, mas isso aqui não garante a continuidade da espécie, não. Quem garante a continuidade da espécie é a capacidade que os organismos têm de reprodução, seja dos indivíduos unicelulares ou dos indivíduos pluricelulares, seja por reprodução, certo? Assexuada ou reprodução sexuada, mas vai ter que ter a reprodução, correto? A questão número 7. Veneno como cianureto matam porque bloqueia reações químicas intracelulares. Pode-se dizer assim que cianureto atua diretamente sobre o cianureto, como a gente pode ver aqui, ele vai causar uma paralisia na pessoa. A pessoa vai ficar vai ser paralisado, ele vai morrer também, porque vai faltar até oxigênio no cérebro, depois de algum tempo ele pode morrer. Certo? É um veneno terrível, o cianureto, certo? É uma substância terrivíssima. Então, ela atua diretamente onde? Para que a pessoa morra, não consiga se manter viva, não é isso? Ela atua diretamente no metabolismo. Por que no metabolismo? O organismo vai metabolizar essa substância. Quando ele metabolizar, jogar no seu sistema, todo o seu sistema, cair na corrente sanguínea, certo? Ele vai, em vez de levar para o cérebro, por exemplo, oxigênio, nutriente para as outras partes do corpo, vai levar veneno. Isso a pessoa não suporta e vai morrer. Certo? A questão número 7, certo? Aí a resposta. Número 8 vai fazer vai pedir para você preencher também, voltou com as tais aqui entre parênteses. Vamos lá. Os mico-leões dourados que habitam a reserva, não é isso? Biológica, não é isso? Poço das Antas, no Rio de Janeiro, constituem os micos-leões dourados. Né, isso vai formar um organismo, uma população biológica, um ecossistema, uma comunidade biológica. Nesse caso aqui, a resposta, como está dizendo, os micos-leões dourados, só pode ser, né, só com certeza, uma população biológica, ou seja, uma população de mico-leões dourados. Certo? Se fosse o mico-leões dourado e outros animais, aí seria uma comunidade. Mas, nesse caso, é a letra D, que é a população biológica. A questão número 8. Número 9. Um lago com seus habitantes em interação com os fatores físico e químico ambientais é um exemplo de, vamos lá, nesse caso aqui, é um exemplo de que mesmo? Seria de um ecossistema ou não? Então, é bom a gente salientar aqui que está dizendo aqui, um lago com seus habitantes, interação com os fatores físico e químico. Então, quando a gente fala fatores físico e químico, tem ser vivo, tem ser não vivo, tem o mundo, tem rocha, tem fator físico, fator químico. Aqui nós estamos falando de um ecossistema, correto? Então, a letra correta para encaixar nessa lacuna aqui, ou essa tagem entre parênteses, é a letra B, que seria ecossistema. Mais uma vez, como eu disse para vocês, um fundo de um lago pode ser um ecossistema? Pode, certo? E a última questão aqui do exercício aqui que a gente foi proposto, essa é a questão número 10. Um conjunto de ser vivo que habita
Um lago consiste, é um conjunto de ser vivo, certo? Ou seja, peixes, micro-organismos, não é isso? Várias espécies de peixe vivendo junto ali. Aí sim, aí não é mais uma população, e sim uma comunidade biológica. Porque que diz o seguinte, é um conjunto de ser vivo. Conjunto de ser vivo é uma comunidade biológica, correto? Essa questão número 10, a resposta é pessoal. E, no mais, aguardem a próxima aula aí, não é isso? E continua fazendo a leitura do livro, porque o próximo assunto vai ser dado dessa maneira também. Boa sorte para vocês, bons estudos. Leia o livro, correto? Não deixe de ler o livro, não.